curioso, embora ele não vá seguir na área do direito, né? Ele já disse que não quer. Tem 16 anos, mas disse o seguinte, desembargador Carneiro, ele falou o seguinte: pai, o que você vai fazer hoje? Ele falou: eu vou defender uma pessoa que está sendo acusada injustamente de participar de organização criminosa, sem qualquer prova com relação a isso. Mas seus clientes são todos assim, né? São todos inocentes. já fala assim. Falou: meu filho, mas pensa o seguinte, pensa que o vizinho aqui do lado, tá? O vizinho, ele é membro de uma organização criminosa, né? Você sabe que ele é membro de uma organização criminosa, mas você não vai desagradar o seu vizinho, né? Mas aí a polícia vai na casa dele, também vai praticar uma diligência indevida na sua residência, mas você sabe que o vizinho é da organização criminosa, então você também está devidamente vinculado a essa organização criminosa. Ninguém está negando aqui, claro que isso foi jocosamente, mas existe realmente uma relação de amizade entre Leandro e Alisson, né? Mas isso não necessariamente leva à conclusão de que ele participe de organização criminosa, em absoluto. Isso é uma presunção, uma completa subversão do princípio da presunção do estado de inocência. Me desce com muita dificuldade esse entendimento por parte dos tribunais com relação a essa violação da presunção do estado de inocência. E para poder, questões fáticas, com relação, o senhor Leandro está preso já desde 19 de junho de 2021, desembargador Olígio, há quase 3 anos. Ele trabalha no presídio, ele faz as leituras, já fez Enem, enfim, ele participa de todas as atividades de ressocialização, todas, absolutamente todas. E, caso haja aqui a concordância por parte de Vossas Excelências com relação ao afastamento do crime de tráfico de drogas, sem desclassificação, total afastamento, ele já teria o direito de estar no regime aberto, já seria solto. Amanhã, se possível, com decisão desse tribunal, não é? Então, não há, voltando aqui à questão da organização criminosa, não há qualquer elemento nos autos que comprove. Isso é uma conclusão a priori por parte da polícia, de que ele estaria, ou que faz parte de organização criminosa. Não faz. Tá? E número 5, o último argumento, que aqui nós falamos de forma subsidiária com relação na absurda hipótese, com todo respeito a Vossas Excelências, de que se trate propriamente da participação dele em organização criminosa. Que seja reformada a dosimetria da pena, porque não é só uma organização criminosa, organização criminosa armada, sendo que na casa dele não foi achada nenhuma arma, e nem com o corréu. Né? Então, e a gente pede a dosimetria da pena, ou a reforma da dosimetria da pena, de forma alternativa, de forma subsidiária, porque no cálculo da dosimetria não há cálculo, tá? As circunstâncias judiciais repetem os verbos típicos do crime e também a causa de aumento da pena não foi respeitada. Então, o que levaria uma pena máxima, nesse caso, com relação ao crime de organização criminosa, de, no máximo, 4 anos, 4 meses e 15 dias. E ressalto aqui que o apelante está preso desde o dia 19 de junho de 2021, completando quase 3 anos, então com o decote, eventual decote enfim, já teria cumprido todas as penas caso o recurso seja provido na sua inteireza. Caso não seja, ele já teria direito a estar no regime aberto. É a sustentação. Muito obrigado pela atenção de todos. Pois não, doutora. Concedo a palavra ao doutor André Eugênio de Oliveira Quezado, falando na defesa do apelante Alisson de Queiroz, também por igual tempo regimental. Obrigado, Excelência. Doutor Mário Teófilo Parente, presidente desta colenda Câmara Criminal. Peço licença para renovar as saudações já prestadas pelo meu colega, que aqui antecedeu, bem como tantos outros que já passaram por aqui hoje. A todos presentes. Excelência, conforme trazido pela defesa do Corréu, Leandro, bem trouxe aqui a questão da invasão de domicílio praticada pelos policiais militares,
a defesa do paciente, Alisson Queiroz Garcia, até não uma questão de otimizar e a brilhante explanação trazida pelo colega, sustenta a mesma tese trazida pelo colega em relação à forma como se deu ali o ingresso dos policiais à residência do senhor Leandro, que na oportunidade foi feita uma busca até, e não foi encontrado nenhum tipo de armas, ou até mesmo questão de drogas ilícitas, vamos assim dizer. Em consonância com o parecer acostado pela Procuradoria, a defesa do ora paciente, o senhor Alisson, bem como a do senhor Leandro, conforme trazido aqui em sustentação oral pelo colega Nestor, não resta dúvida que não há nos autos, até o verificado pela própria Procuradoria, o laudo definitivo em relação à medicação que foi encontrada na residência do senhor Leandro. E para reforçar mais ainda, Excelência, a defesa entende que nem sequer é um laudo provisório. O que foi atestado ali pelos policiais seria ter encontrado algumas caixas. O auto de apreensão traz 3 caixas do medicamento Ritalina. E nessa condição, né, tiveram que aquele medicamento seria um medicamento que estaria de encontro, que estaria na portaria da Anvisa em relação à questão drogatícia, né, de drogas ilícitas. Então, sequer teve ali inicialmente um laudo provisório. Então, em consonância com o parecer apresentado pela Procuradoria, a defesa roga a Vossas Excelências que afastem sim essa condição do tráfico de drogas, né, essa materialidade, porque inexiste qualquer laudo específico a dizer, a constatar que aquela medicação realmente ela fosse uma medicação que causasse dependência e que estaria ali princípios ativos que não fossem legalmente vendido em farmácias, para pessoas que não tivessem ali o poder de compra com um receituário médico. Então, a defesa pede, sim, o afastamento. Em relação, Excelência, à questão da organização criminosa, o senhor Alisson ele foi condenado a pena de 8 anos e 3 meses por fazer parte, integrar uma facção, ser membro de uma facção criminosa, e que naquele momento ele estaria ali com o senhor Leandro. Senhor Leandro, ao observarmos uma pessoa que não possui qualquer, à época, não possuía qualquer tipo de antecedente, qualquer proximidade com o crime em si. O senhor Alisson, à época da sua prisão, estava com mandado de prisão em aberto e possuía outros processos criminais. E nessa condição de possuir outros processos criminais, a Polícia Civil do Estado do Ceará entendeu ali por um relatório apresentado que o senhor Alisson ele seria um integrante de uma facção criminosa e ainda mais que exercia certa liderança e que essa organização praticada pelo senhor Alisson seria uma organização armada, né, para o cometimento de crimes. O que não passa, Excelências, de ilações, conjecturas, porque do que foi trazido por meio de provas, tanto pelas testemunhas de acusação, como até mesmo a prova documental, nada disso foi confirmado em instrução. O que se confirmou na instrução foi que o senhor Alisson já possuía antecedentes criminais, mas não ficou dito, não ficou comprovado nos autos do processo qual tipo de participação o senhor Alisson tinha, o que ele fazia nessa organização, qual era a condição dele hierárquica. Válido ressaltar
e reafirmar que o senhor Alisson, quando ele foi encontrado nessa casa, em buscas realizadas, não foi encontrado nenhuma arma com ele, e nenhuma arma também na casa, nenhuma arma também com o senhor Leandro. Então, essa condição de que ele seria participante, integrante, né, até mesmo nesse processo específico, Excelência, não há prova, né, robusta que ele realmente exercesse qualquer tipo qualquer tipo de participação, que ele integrasse certa facção criminosa, organização criminosa, até mesmo porque ele foi preso com o senhor Leandro nessa condição, sem mais agentes. Então, a defesa roga a Vossas Excelências, né, que nesse ponto específico, né, o senhor Alisson, ele seja absolvido, né, com base no princípio do pro-réu. A dúvida ela deve favorecer, sim, ao senhor Alisson, né, até mesmo porque a instrução processual ela serviu para demonstrar que não existia provas em relação a ele, em relação ao crime de organização criminosa, tá bem? A defesa em relação ao crime de uso de documento falso, nesse ponto ela se abstém lá da sentença, até mesmo porque nesse ponto em si o réu naquele momento teria sim praticado esse delito. Então seria essa manifestação, Excelência, aqui em sustentação oral, e a defesa roga a Vossas Excelências que seja deferido, né, a apelação, dando total provimento à apelação interposta pelo senhor Alisson Queiroz Garcia. Obrigado. Concedo a palavra ao Ministério Público para apresentar suas razões em face das duas sustentações apresentadas. Obrigado, Excelência. Constando nos autos, parecer do Ministério Público, Custa Legis. Nesse momento, faço uso da palavra como um pouco diferente. Gostaria que Vossa Excelência, desembargadora Lira Ramos de Oliveira, fizesse uma releitura dos autos, e acho que a senhora já fez, mas vai só em pensamento refazer e vai encontrar provas. E vai manter a decisão do juiz do primeiro grau do jeito que está, certo? Então, em prol da sociedade cearense, nesse momento, eu solicito a Vossa Excelência o seu repensar e o seu novo olhar acerca das provas que constam nos autos e que sustentam, sim, a sentença proferida em primeiro grau. Solicito que seja mantida a decisão. O que tinha em relação aos dois apelantes, Leandro de Lima e Alisson de Queiroz Garcia, que seja realmente feito justiça e verificadas as provas, com a imparcialidade que é notória do Poder Judiciário e de Vossa Excelência, desembargadora Lira Ramos de Oliveira, e que, da minha parte, confio muito e, por isso, solicito a revisão na qualidade, nesse minuto, de contra-apelação dos autos, não na qualidade de Ministério Público Custa Legis. É o que temos a pedir nesse momento. Retorno a palavra à Sua Excelência, o desembargador Mário Parente, para os devidos fins. Devolvo a palavra à eminente relatora. Você gostaria de dar gasto das partes se aceitam a leitura da proposta de emenda. Alguma objeção? De acordo, Excelência. Sem objeção, Excelência. Então, ouçamos a eminente relatora a leitura do projeto de emenda. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar ao doutor André e ao doutor Nestor, porque ambos advogados lograram parcial provimento no recurso que passo aqui a ler. Penal e processual penal, apelações criminais, recursos da defesa, tráfico de drogas, artigo 33 da Lei 11.343, 2003. Organização
criminosa armada, artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 12.850/2003, uso de documento falso, artigo 304 do Código Penal. Favorecimento pessoal, artigo 348 do Código Penal. Então, foram arguidas as seguintes preliminares. A preliminar comum dos apelantes da nulidade das provas de violação de domicílio foram a alegação comum dos dois, do Leandro de Lima e do Alisson de Queiroz. A primeira, aqui, comum aos dois, foi a nulidade das provas colhidas ante a invasão de domicílio sem justa causa, inexistindo situação de flagrante delito ou consentimento do morador. Rejeitada. Existência prévia de fundadas razões e informações concretas do setor de inteligência. Policiais que tinham a informação de que o réu Alisson se encontrava escondido na residência do Correio Leandro, mandado de prisão em aberto em desfavor do réu Alisson, que estava foragido. Flagrante de crime de favorecimento pessoal, depoimento policial, que afirma a autorização de ingresso por parte do réu Leandro, argumentos recursais que não são suficientes a comprovar a ilegalidade aludida. A segunda preliminar arguída, aqui só do apelante Leandro de Lima, no que tange a nulidade por violação da cadeia de custódia. Rejeitada. Ausência de qualquer indício de adulteração ou manipulação das provas colhidas, ou mesmo quando a sua origem e local de apreensão. Réu Alisson, que expressamente reconheceu a propriedade de parte dos objetos apreendidos e atribuiu ao Correio a propriedade do restante. Ausência de demonstração de prejuízo às provas de qualquer elemento de demonstração de prejuízo dos autos. 3. A terceira preliminar é cesseamento de defesa, e aqui é pela inépcia da denúncia, e aqui é só do apelante Alisson. Rejeitada. Peça acusatória que preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Descrição adequada dos fatos criminosos, circunstâncias, qualificação dos acusados e individualização das condutas. No mérito, pleito de absolvição do delito de tráfico de drogas. E aqui, realmente, logrou êxito, foi como os apelantes, foi acolhido a inexistência de laudo definitivo de substância entorpecente, laudo provisório, lavado por policial civil, que não apresenta o grau de certeza equivalente, possibilidade de constatação da materialidade delitiva. A absolvição que se impõe. Precedente do STJ e deixa só da lista. O pleito de absolvição da organização criminosa, também comum aos dois apelantes, rejeitado. Provas dos autos suficientes à comprovação do crime. Depoimentos testemunhais, inquérito e na instrução criminal. Relatório de extração de dados e confissão parcial extrajudicial que comprovam a materialidade e a autoria delitiva. Quanto ao pleito de absolvição do delito de uso de documento falso, do apelante Alisson de Queiroz, rejeitado. Elementos dos autos que demonstram o efetivo uso do documento. Réu, que confessou extrajudicialmente a aquisição e a intenção de uso de documento como meio de omitir a sua situação de foragido. Depoimento policial que afirma o efetivo uso por parte do réu Alisson. Palavra do policial que merece credibilidade. Ausência de prova nesse título contrário. Quanto à dosimetria, o redimensionamento da pena, aqui também houve parcial provimento para ambos, alteração da fração ideal para 1/8 da primeira fase, reconhecimento da confissão parcial como atenuante em favor do réu Alisson de Queiroz, manutenção do regime inicial fechado, recursos conhecidos parcialmente provistos. 1. Cuidam-se de duas apelações interpostas por Leandro e Alisson em face de sentença de folhas 566, busca 602, prolatada pelo juiz da Vara de Delito de Organização Criminosa da Comarca de Fortaleza, Ceará, que condenou
Leandro de Lima, nas condutas tipificadas no artigo 33 da Lei 11.343/2006, artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 2.850/2003 e 348 do Código Penal, a pena privativa de liberdade definitiva de 10 anos e 6 meses de reclusão, 1 mês de detenção e ao pagamento de 675 dias multas. B. Alisson Queiroz, pelos fatos tipificados no artigo 2º, parágrafo 2º da lei já lei dito, o artigo 3º também, 33, da Lei de Drogas e o artigo 304 do Código Penal, a pena privativa de liberdade definitiva de 15 anos, 3 meses de reclusão e ao pagamento de 787 dias multas. 2. Da preliminar de nulidade das provas colhidas ante a invasão de domicílio sem justa causa, inexistindo situação de flagrante delito ou consentimento do morador. Essa é a preliminar comum a ambos os apelantes. Primeiramente, cumpre esclarecer que a sentença vergastada não reconheceu a regularidade do ingresso domiciliar apenas amparada na autorização de ingresso por parte do réu Leandro. E aqui, argumentando tanto, ele tinha um mandado de prisão em aberto e, por isso, mesmo que se não considerasse que ele autorizasse, ele tinha esse mandado de prisão em aberto. Em verdade, o juiz sentenciante reconheceu a demonstração da existência de autorização a partir das provas orais produzidas em instrução criminal ante a validade dos depoimentos dos policiais, quando consonantes entre si e condizentes com as demais provas dos autos, bem como destacou que a atuação dos policiais estava ainda autorizada pela necessidade de cumprimento de mandado de prisão expedida em desfavor do réu Alisson de Queiroz, os quais, além de terem visualizado Alisson tentar evadir-se do imóvel do Leandro, pelo quintal, tinham informações concretas de seu paradeiro através de investigações prévias do setor de inteligência. 2.1. Merece destacar que o apelante Leandro colaciona uma planta baixa no corpo do seu recurso, alegando que esta evidencia a impossibilidade de o réu Alisson se avistado no quintal do imóvel pelos policiais que se encontravam na frente do imóvel, na tentativa de descredibilizar a versão dos policiais e o fundamento de sentença, que o réu Alisson, aspas, foi visualizado pelos policiais tentando evadir-se do imóvel de Leandro, sendo necessária a entrada da equipe policial para ser dado cumprimento ao mandato, fecha aspas. 2.2. Entretanto, escusa-se a defesa de que os policiais faziam o cerco do imóvel. Aqui diz que os policiais não estavam só na frente do imóvel, mas estavam na frente e nos fundos. Não era questão, está só na frente, aí não podia ver quem estava no quintal, porque o cerco estava também atrás. Uma equipe se encontrava na frente da residência, tendo sido recebida por Leandro, enquanto outra equipe se encontrava nos fundos do imóvel, que era a questão do quintal. Tendo esta avistado o réu Alisson, tentando evadir-se pelo quintal. Versão que encontra consonância nos depoimentos e de mais elementos dos autos e cujas alegações recursais não conseguem rechaçar. Assim, a versão que busca a defesa sustentar a partir da suposta planta baixa do imóvel não se sustenta. 2.3. Ainda no intuito de evidenciar uma suposta ilicitude da atuação dos policiais, como foi dito aqui na sustentação oral, o sumiço de uma DVR, aparelho responsável por registrar as imagens captadas por câmeras supostamente existentes e instaladas em sua residência, fazendo ilações no sentido de que o fato de tal aparelho ter sumido logo após a entrada dos policiais no imóvel comprovaria tratar-se de ingresso abusivo em sua residência. Aí eu, sinceramente, eu fui procurar nos autos, doutora Magnólia, fui procurar, porque isso realmente, se tem uma câmera e não vi nem, não trouxeram, não tem um boletim de ocorrência, não tem prova de nada dessa câmera, quer dizer, não tem prova, não estou dizendo que não
podia não ter, pelo menos nos autos, no sentido de que o fato de tal aparelho ter sumido logo após a entrada dos policiais no imóvel comprovaria tratar-se de ingresso abusivo na sua residência, dando a entender, por meio de meras suposições, despido de qualquer prova de auto, que os policiais teriam usurpado tal aparelho para não ser possível a coleta das imagens do combatido ingresso domiciliar. Contudo, importa destacar, e aqui eu boto em negrito, que esta parcela de insurgência não se ampara em qualquer prova nos autos, fazendo a defesa meras ilações despidas de comprovação, no intuito de, por meio de suposições, descredibilizar a atuação dos policiais, o que não se permite através de alegações não comprovadas. E aqui quem tinha que comprovar realmente era a defesa. Assim, não serviria este questionamento ao rebate dos elementos justificadores do ingresso domiciliar existente do feito. 2.4. As provas dos autos evidenciam que os policiais civis que atuaram na prisão dos réus possuíam fundadas suspeitas. Por quê? Porque amparados em informações colhidas por meio de investigações do setor de inteligência de que o réu Alisson de Queiroz encontrava-se na residência de Leandro de Lima, vez que já haviam diligenciado no sentido de cumprir mandado de prisão em aberto em desfavor do Alisson, que o qual estava foragido, inclusive tendo o réu conseguido fugir dia antes. Além disso, as presentes informações são confirmadas pelos depoimentos dos policiais Jamiro Carneiro Fontinelli, nas folhas 9 e 10, Roger Mano Vidal, as folhas 11 e 12, os quais apresentam a mesma versão dos fatos, principalmente acerca da existência de prévia informação, amparada em investigação da equipe de inteligência do paradeiro do réu Alisson e da existência de mandado de prisão em seu desfavor. 2.5. Acrescente a isto o fato de ter o réu Leandro de Lima, reconhecido em seu depoimento policial, as folhas 14 e 15, acompanhado por sua advogada anterior, que conhecia o réu Alisson de Queiroz e que igualmente tinha ciência da existência dos mandados de prisão em desfavor daquele, o que se comprova ainda por outros meios de prova, de modo a configurar-se não só nessas provas, que é como foi dito aqui, não é porque ele seja amigo, foi muito bem ressaltado aqui que ele vai ser realmente acusado. Mas outro meio de prova, que naquele momento o crime de favorecimento pessoal, embora tenha negado ter dado a abrigo ao réu. Ademais, as informações prestadas pelo réu Alisson de Queiroz, em seu interrogatório policial de folhas 26 e 28, confirmam os fatos narrados pelos policiais. 2.6, pelo exposto, ela clara a situação autorizada do ingresso domiciliar, haja visto que os policiais atuantes na operação de prisão do réu Alisson de Queiroz, contra quem existiam mandados de prisão em aberto, possuem informações concretas e reais de que escondia-se na casa do réu Leandro de Lima, inclusive tendo ambos os réus ciência dos mandados de prisão e de que a polícia procurava por Alisson, que se confirma a partir de trechos de seu depoimento no inquérito. Além disso, os relatos dos acusados apresentam alguma discordância, sendo as versões prestadas pelos policiais harmônicas e congruentes, sendo confirmadas pelas informações prestadas pelo réu Alisson de Queiroz, aí em negrito, não possuindo a simples afirmação da defesa de que houve ingresso sem consentimento e a capacidade de validar ou regular o cumprimento de mandado de prisão, principalmente pela inexistência de qualquer indício que possa descredibilizar os depoimentos policiais, dotados de verossimilhança e amparado nos fatos, inclusive se afirmando ter o réu Leandro autorizado a entrada dos policiais. Destaque-se ainda que, no momento do ingresso domiciliar, o réu Leandro, plenamente ciente na condição de procurado do réu Alisson de Queiroz e dos mandados em aberto contra este, o abrigava, o que, inclusive, configuraria o flagrante delito pelo crime de favorecimento pessoal, de modo que se reforça ainda mais a situação autorizadora do ingresso domiciliar. 3. Da preliminar de nulidade da cadeia de custódia, e aqui só foi feita pelo Leandro de Lima. Nesse ponto, merece destacar que, de fato, não há nos autos qualquer elemento indicador da adulteração das provas colhidas, nem mesmo quanto à origem das provas e o local da sua apreensão, não tendo os réus, mesmo devidamente assistidos por seus advogados,
dos advogados anteriores, questionado as provas apreendidas e apresentadas, de modo a indicar tais vícios, tendo o réu Alisson, inclusive, assumido expressamente a propriedade do caderno encontrado no local e atribuído a réu Leandro de Lima a propriedade dos mais objetos, foi balanços, etc. Ademais, conforme salientado pelo juiz de origem e pelo Ministério Público, prevalece na jurisprudência o entendimento, na observância do procedimento legal, que aqui eu peço licença para não ir. 3.1, por todo exposto, vez existir nos autos qualquer elemento que indique a violação ou adulteração das provas colhidas, ou mesmo a origem de sua apreensão, de modo que se permitisse desacreditar na preservação das provas produzidas, além de ter um dos réus reconhecido a propriedade de parte das provas aludidas e atribuído ao corréu a propriedade das demais, sem que a defesa tenha comprovado qualquer prejuízo, resta rejeitar a presente preliminar. Número 4. A preliminar do cerceamento de defesa, em decorrência da inépcia da denúncia. Essa preliminar é só do apelante Alisson. Extrai-se da denúncia que o Ministério Público descreve as condutas imputadas a cada um dos réus, de modo que individualiza e descreve adequadamente as razões pelas quais imputa ao réu Alisson a prática dos crimes de integrar a organização criminosa e os outros crimes, de associação criminosa e o uso de documento falso. Nesse sentido, a denúncia ainda relata que a ação penal decorre do cumprimento do mandado de prisão em desfavor do réu Alisson, oportunidade em que restaram apreendidas diversas provas dos crimes imputados. 4.1. Ademais, destaca expressamente que o réu Alisson apresentou documento falso, que aqui foi até confirmado, ele confirmou realmente que esse documento, ele usava documento falso, que conseguiu no terminal da Messejana, na tentativa de enganar os agentes policiais no momento de sua abordagem, bem como que o réu Leandro de Lima homonizou aquele em sua residência, mesmo ciente de sua condição de foragido, de modo a configurar o delito de favorecimento pessoal. Além disso, destacou a coleta de provas a corroborar os delitos de organização criminosa e tráfico de drogas, atribuindo ao réu Alisson a condição de chefia dentro da organização. Por fim, a denúncia, e aqui a denúncia que diz, ainda apresenta como elementos indicadores de delitos imputados a própria confissão parcial do acusado em sede policial, na qual reconhece a sua condição de faccionado, o uso de documento falso e o exercício da traficância. Resta descabida a pretensão recursal, pois a denúncia ofertada preencheu satisfatoriamente os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Não merece acolhimento a alegação da inépcia da exordial acusatória. No mérito, pretende os recorrentes a absolvição do delito do tráfico de drogas, ante a ausência do laudo definitivo, aí que foi dito, que é Ritalina, a absolvição do delito de integrar a organização criminosa ante a ausência de provas de autoria e vinculação estável e permanente, necessidade de correção da dosimetria da pena. Ademais, a Alisson almeja a absolvição do delito do uso de documento falso ante a inexistência de prova acerca da efetiva utilização do documento, sendo suficiente para a sua configuração a simples posse. Número 6. Do pleito de absolvição do tráfico de drogas, ante a ausência do laudo definitivo da substância apreendida, pedido como a ambos. O São dos Autos merece prosperar a tese defensiva ora ventilada, e aqui a própria Procuradoria manifesta nesse sentido e realmente não foi feita a absolvição. Caminhando, ressalto que o laudo provisório restou elaborado aí aqui ainda foi pelo um servidor da Polícia Civil, que destacou a natureza da substância, bem assim na experiência de crime da espécie, fecha aspas, além de afirmar o próprio laudo que a presente constatação, além de cingir-se apenas na amostra que lhe foi entregue, dependerá de um laudo mais aprofundado. No caso concreto, após a elaboração do laudo preliminar, seria necessário a utilização do laudo definitivo. Nesse caso aqui, precisaria o laudo definitivo das coisas apreendidas. 6.3 do STJ possui entendimento nesse sentido de reconhecer a absolvição ante a ausência de realização do laudo definitivo. Então, ausente de qualquer situação de excepcionalidade na hipótese e análise, chegando até a fase sem o laudo toxicológico definitivo e, consequentemente, sem a comprovação da materialidade do delito. Deve ser alterada a conclusão da sentença, ora combatida, absolvendo-se os recorrentes da imputação de tráfico de drogas.
7. Do pleito de absolvição do delito de integrar a organização criminosa ante a ausência de prova de autoria e de vinculação estável e permanente, pedido comum a ambos os apelantes. Não merece qualquer reproche a sentença prolatada neste ponto. Isso porque, embora neguem os apelantes em instrução criminal, integrarem a organização criminal, o réu Alisson é apontado nas investigações e na denúncia como sendo o líder da facção Comando Vermelho, no bairro Bom Jardim, de modo que já era procurado pela polícia, justamente pela sua posição de importância no grupo criminoso, sendo considerado um dos criminosos mais procurados no estado do Ceará, tendo-se prova suficiente acerca da prática delitiva. Importa destacar que a prova oral produzida em juízo sobre o crime do contraditório está em consonância com elementos indiciários colhidos em sede policial, de modo que corroboram para a comprovação do envolvimento dos réus na organização criminosa. 7.1. Da prova oral, afirmam as testemunhas policiais Luiz Henrique Paulo da Silva, Jamiro Carneiro Fontinelli e Roger Hermano Vidal, que os réus são integrantes da organização criminal do Comando Vermelho, figurando o réu Alisson na condição de chefia. Além disso, as provas dos autos evidenciam a existência da relação de subordinação entre os réus, o que se reforça a partir das informações extraídas do relatório de extração de dados de aparelho celular. E essa prova foi extraída exatamente do aparelho celular apreendido com o réu Alisson. As folhas 231, 247, que foi realmente visto do aparelho celular, de modo que tem elementos suficientes a corroborar a fundamentação da sentença no sentido de que, aspas, durante o tempo em que esteve foragido, passou a atuar no crime por meio de seus subordinados, em especial por meio do coronel Leandro de Lima, seu braço direito, que além de fornecer abrigo em sua residência para que entre aspas, Coca, que era o apelido do Alisson, se escondesse da polícia, utilizava suas contas bancárias para armazenar lucros obtidos através de tráfico, promovendo a atuação do Comando Vermelho. Fecha aspas. Por fim, em sede policial, no ato de seu interrogatório, as folhas 26 e 28, o réu Alisson de Queiroz, embora tenha negado a sua posição de destaque dentro da organização criminosa, confessou integrá-la. Assim, as provas dos autos mencionados rechaçam as negativas dos réus em sede de depoimento judicial, mostrando que tais argumentos defensivos encontram-se despidos de provas hábeis ao combate dos elementos de prova em sentido contrário, consistindo em meras negativas do delito. Número 7.3. Em análise das provas escolhidas nos autos, estando em consonância com os depoimentos prestados pelos oficiais, tanto na polícia como em sede processual, assim como demais elementos dos autos, inclusive a confissão parcial extrajudicial do réu Alisson, não restam dúvidas quanto ao fato de integrar aqueles grupos, o grupo criminoso denominado Comando Vermelho, não autorizando a absolvição pretendida, a simples negativa de autoria em sede instrutória, dissonante dos demais elementos probatórios, desacompanhado de provas que a sustentam. 8. Do pleito de absolvição do uso de documento falso, ante a ausência de sua efetiva utilização, pedido do apelante Alisson. Nesse ponto, alega o réu Alisson a inexistência de provas acerca da configuração do delito de uso de documento falso, haja visto ser necessária para a consumação do delito o efetivo uso do documento, não sendo suficiente a mera posse daquele consigo, de modo que a acusação aparecia apenas em depoimento dos policiais atuantes na operação policial, além de constituir fato atípico a conduta de apresentar documento falso para fim de evitar a própria prisão nos termos da jurisprudência. E aí ele usava esse documento falso para evitar sua prisão, Alisson. Neste aspecto, embora busque o apelante rebater as provas dos autos a partir da alegação de que não se teria no feito a prova do efetivo uso de documento falsificado, vez que sua insurgência consiste em mera negativa de autoria despida de capacidade para afastar a convicção alcançada e aquele próprio confessor que usava documento na hipótese de uma possível e tal. Entretanto, a testemunha Luiz Henrique Paulo da Silva, policial civil, que atuou na operação de prisão dos réus, afirmou expressamente, tanto na fase policial, as folhas 3, 4,
como processual, que o réu Alisson, no momento da prisão, afirmou chamar-se Tiago, porém depois afirmou chamar-se Diego, apresentando em seguida um documento da RG em que constava o nome, entre aspas, Diego Lima. Desse modo, ante os elementos apontados, não há motivo para desacreditar o depoimento policial referido, tendo o réu afirmado a aquisição do documento falsificado, justamente com o intuito de apresentá-lo em caso de abordagem policial e a posse no momento da prisão, tratando-se a negativa de seu uso de mera alegação despida de prova em amparo dos demais elementos dos autos. Nesse sentido, tem-se precedente do STJ, afirmando a consumação, que eu peço aqui licença para não ler, ademais prevalece nesta corte, que é acerca do crime de uso do documento, que eu também peço para não ler. Por fim, resta salientar a materialidade do delito, referindo-se ainda consubstanciado no laudo documentoscópico de folhas 254/259, que constatou tratar-se do documento apreendido de documento falsificado por reprodução, fecha aspas. 9, da dosimetria. Em relação ao réu Alisson, quanto ao crime de organização criminosa, na primeira fase, pugnam apelante, subsidiariamente pela reforma da sentença contra a dosimetria da pena, para que sejam neutralizadas as circunstâncias judiciais desfavoráveis e sejam fixada a pena no patamar mínimo legal. Na sentença, verifica as circunstâncias do réu, foram negativadas quanto à culpabilidade, mostra-se irrefutável a fundamentação apresentada e o acerto da valoração negativa quanto às circunstâncias judiciais, de modo que é incabível a fixação da pena base no seu mínimo legal. Ocorre que, embora tenha o magistrado partido do fato de pertencer o réu à organização criminosa do Comando Vermelho, para fins de negativação de tais circunstâncias judiciais, o fez de modo a individualizar cada circunstância de acordo com seu exato aspecto, fundamentando adequadamente o grau de reprovabilidade social da conduta do agente em integrar grupo criminoso, além de evidenciar as severas circunstâncias no cometimento deste delito, tratando-se de organização criminal de alta periculosidade e praticamente dos demais diversos crimes graves, com efetivo emprego de violência contra pessoas e grave ameaça, bem como delimitou as consequências nefastas de pertencer a tal grupo criminoso, gerando a expansão da organização e da violência na região, tudo perfeitamente amparado nas provas e no entendimento do STJ. Já esperou o magistrado a pena mínima na fração de 1/6 sobre o intervalo da pena abstrato para cada uma das 3 circunstâncias judiciais negativadas, de modo que fixou a pena base em 5 anos e 6 meses de reclusão e a pagamento de 175 dias multas. Todavia, reformo a sentença para que se proceda com a adequação da fração a ser aplicada, exasperando-se a pena mínima, 3 anos na fração de 1/8, sob o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima combinada para cada circunstância judicial negativa, de modo que se fixe a pena base em 4 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão. Na segunda fase, verifica-se a necessidade de reconhecer a incidência de atenuante da confissão parcial extrajudicial do réu, de modo que se diminui a pena da fração de 1/6, resultando na pena intermediária de 4 anos e 22 dias de reclusão. Na terceira fase, igualmente acertada a incidência de causa especial de aumento prevista no artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 12.850, organização criminosa, majorando-se a pena intermediária na fração correspondente à metade da pena, resultando a pena final para o delito em 6 anos, 1 mês e 3 dias de reclusão. Em razão da alteração da pena de reclusão imposta, altera-se a pena de multa para 208 dias multas, em conformidade com o artigo 49 do Código Penal e súmula 61 da Sodalícia. Quanto ao crime de documento falso, na primeira fase, reconheço a inexistência de circunstâncias judiciais negativas, fixou o magistrado a pena base do mínimo legal de 2 anos de reclusão e 10 meses. Na segunda fase, reconheceu a existência de circunstâncias agravantes, expressamente, era bom que tivesse um aguazinho, eu estou precisando de água, 65.2.3 do Código Penal, não reduzindo a pena base, aplicada justamente por encontrar-se aquela já estabelecida no seu patamar mínimo.
Na terceira fase, afirmou inexistir causa de aumento e de diminuição da pena, de modo que a pena final para o delito é de 2 anos de reclusão e 10 dias. 9.1.3. Quanto ao delito de tráfico de drogas, restou absolvido. 9.1.4. Em razão do concurso material entre os crimes, resta a pena definitiva imposta ao réu Alisson de Queiroz, fixado no patamar de 8 anos, 1 mês e 3 dias de reclusão e 218 dias multas, a ser cumprido inicialmente em regime fechado, a teor do artigo 33, parágrafo 2º-A do Código Penal e parágrafo 3º do mesmo dispositivo, que pressupõe a fixação do regime inicial no cumprimento da pena. Da dosimetria em relação ao Leandro. Quanto ao crime de organização criminal, primeira fase, ele pune a reforma da sentença quanto à dosimetria, um pedido subsidiário, para que sejam neutralizadas as circunstâncias judiciais. Verifica-se que as ações do réu foram negativadas quanto à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. Mostra irrefutável fundamentação apresentada e o acerto na avaliação negativa quanto às circunstâncias judiciais, de modo que é incabível a fixação de pena base no seu mínimo legal. Ocorre que, embora tenha o magistrado partido do fato de pertencer o réu à organização criminosa para fins de negativação de circunstância, o fez de modo a individualizar cada circunstância, de acordo com seu exato aspecto, fundamentando-se adequadamente o grau de reprovabilidade social do conduto da gente, integrar tamanho no grupo criminoso, além de evidenciar a severa circunstância do comendo dele, tratando-se de organização criminal de alta periculosidade e praticando os mais diversos crimes graves, com efetivo emprego de violência contra pessoas e grave ameaça, bem como delimitou as consequências nefastas de pertencer a tal grupo criminoso, gerando a expansão da organização de violência na região, tudo amparado no entendimento das provas dos autos. Então, exasperou o magistrado a pena mínima combinada na fração de 1/6, sobre o intervalo da pena em abstrato, para cada um de 3 circunstâncias judiciais, de modo que fixou a pena em 5 anos e 6 meses de reclusão a pagamento de 175 dias multa. Todavia, reforma a sentença para que se proceda com a adequação da fração a ser aplicada no intervalo de 3 anos, exasperando-se a pena mínima 3 anos da fração de 1/8, sobre o intervalo entre as penas mínimas e máximas combinadas para cada circunstância judicial negativada, de modo que se fixe a pena base em 4 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão. Segunda fase, acertadamente reconhecer a ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes, de modo que se fixe a pena intermediária de 4 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão. Terceira fase, igualmente acertada a incidência da causa especial de aumento da pena prevista no artigo 2º, parágrafo 2º da Lei de 2.850, e a pena final para o delito em 7 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão. 22 dias de reclusão e 242 dias multas. Quanto ao crime de favorecimento pessoal, aqui na primeira fase, reconheceu a inexistência de circunstâncias judiciais negativadas, no mínimo legal em 1 mês e detenção em 10 dias. Na segunda fase, acertadamente reconheceu a ausência de circunstâncias agravantes, fixou a pena intermediária de 1 mês de detenção e 10 dias multas. Na terceira fase, afirmou inexistir caso de aumento e diminuição de pena, de modo que a pena final para o delito é de 1 mês de detenção e 10 dias multa, não merecendo qualquer reforma. Quanto ao delito de tráfico de drogas, foi absolvido. Em razão do concurso material entre os crimes, resta a pena definitiva imposta ao réu Leandro de Lima no patamar de 7 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão e 1 mês de detenção e 252 dias multa a ser cumprido no regime fechado. Recurso conhecido e parcialmente provido, reformando-se a sentença para absolver os réus do crime de tráfico de drogas e redimensionar a isometria da pena, mantendo-se a condenação dos demais crimes. É como voto, Excelência. Com o voto do desembargador Carneiro Lima. Ratifico o voto já lançado anteriormente, acompanhando a relatora. Como vota a desembargadora Silvia? Também ratifico meu voto anterior. Parabenizo a todos, inclusive aos causídicos, que, como bem dito pela relatora, houve parcial provimento. Com a relatora, Excelência. Proclamo o resultado da primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, conheceu dos recursos para dar-lhes parcial provimento nos termos do voto da relatora. O próximo processo é o último com pedido...
Doutor, satisfação revelo. Próximo processo é o último com pedido de sustentação oral presencial. É o do item 23 do roteiro. Item 23. Trata-se da apelação criminal de número 50738, dígito 66.2021.8.06.0081. Apelante JGCC da C. Apelado Ministério Público. Sob minha relatoria e revisão da desembargadora Lígia Andrade de Alencar Magalhães. Para fazer a sustentação oral, Sua Excelência, o doutor João Saldanha de Brito Júnior, aqui presente. Eu me reporto de logo ao doutor João Saldanha para informar que é de praxe da nossa Câmara, assim como, até onde sei, das demais também, consultar o advogado que fará a sustentação oral, se insiste em fazê-la já diante da informação que passo nesse momento, de que venho como relator conhecendo do apelo e dando provimento ao apelo. Esse voto já foi objeto de estudo e análise pela turma julgadora, através da votação do voto provisório, que acompanhou o entendimento do relator. Então, sendo assim, eu indago de Vossa Excelência se satisfaria com a leitura da proposta de ementa dispensando a sustentação, ou, se quiser, é direito do senhor, não tem o menor problema, insiste na sustentação. Excelência, não tem melhor sustentação do que essa. Então, passaremos à leitura. Diga. Tem mais um, então? Então, esse não é o último, né? Esse é o penúltimo, tá certo. Bom, passaremos, então, à leitura da proposta de ementa. Vamos à localização do processo. Penal e processo penal. Apelação. Tráfico ilícito de entorpecentes. Pleito de absolvição por ausência de provas da materialidade. Substância entorpecente não apreendida. Condenação baseada em depoimentos testemunhais. Inviabilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de laudo pericial quanto à droga supostamente transportada pela criança. Materialidade não comprovada. Necessidade de absolvição. Recurso conhecido e provido. É o voto. Colho o voto da desembargadora Lígia. Com o relator. Como voto a desembargadora Lira. Proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, à unanimidade de votos, conheceu do apelo para dar-lhe provimento nos termos do voto do relator. Obrigado, boa noite. Ok, doutor. Bom, o próximo processo, qual é, doutora Cíntia, aqui? É o de número 3, item 3 do roteiro. Apelação criminal de número 138434, dígito 31,
2.2017.8.06, sequência de 3 zeros, 1. Apelante Michelin Rodrigues Tabosa e também Darlan Guabiraba Lemos. Natan da Silva Lemos. Apelado o Ministério Público, sob relatoria da desembargadora Lira e revisão da desembargadora Silvia. Com a palavra, a relatora. A gente gostaria de indagar das partes se dispensa a leitura do relatório. Alguma objeção? Sem objeção, Excelência. Sem objeção, Excelência. Pois não. Então, de pronto, eu concedo a palavra à Sua Excelência, o doutor advogado Igor Pinheiro Coutinho, para apresentar suas razões em sustentação oral na defesa do apelante. Sua Excelência defende apenas um apelante, que é Michelin Rodrigues Tabosa. Doutor, tem a palavra por 15 minutos. Obrigado, Excelência. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, doutor Mário Parente, excelentíssima senhora desembargadora, relatora, doutora Lira, Ramos, excelentíssima senhora desembargadora, doutora Lígia, desembargador Carneiro, desembargadora Silvia, doutora procuradora, todos aqui deixo meus cumprimentos, os advogados que ainda se encontram presentes em sessão virtual. Excelências, o presente processo, ele conta com o recurso, conta com uma série de alegações que a defesa fez, e hoje a defesa vai sustentar, e focar aqui principalmente nessa sustentação, 3 pontos cruciais que eu entendo fundamentais para entender esse processo. Trata-se aqui, Excelência, de uma apelação criminal que objetiva reformar uma sentença condenatória proferida pela 2ª Vara do Júri após o julgamento do Tribunal Popular, que condenou Michelin Rodrigues Tabosa a uma pena de 19 anos de reclusão. Acusado de ter participado da morte da vítima Aurigélia. Só que o que acontece, Excelência? Nesse processo, eu diria que houve uma pronúncia liminar. Por que eu falo dessa parte? Como se tivesse sido concedido um pronunciamento, submetido o acusado a julgamento de forma liminar e inaudita altera partes, embora a ação penal, todos nós sabemos, ela exige que a defesa tenha a oportunidade de contraditar e exercer uma ampla defesa. Nesse processo, não foi permitido à defesa exercer esse contraditório, fazer o cross-examination das provas, e somente com base no inquérito policial, o réu foi submetido a julgamento. Negativa de vigência ao artigo 155 do Código Penal. Essa nulidade, Excelência, é a primeira que a defesa traz hoje, porque o réu é submetido a julgamento somente com base em provas de inquérito policial que não foram judicializadas, nenhuma sequer. Em sede de instrução criminal, durante a audiência, as folhas 481 dos autos, tem manifestação do Ministério Público desistindo da oitiva de todas as suas testemunhas. Foi, então, realizados os interrogatórios com os 3 réus negando participação no crime. Excelências, não há prova produzida nesse processo apto a autorizar sequer a pronúncia, quem sabe, uma condenação. E é por isso que a primeira nulidade, com relação à negativa de vigência ao artigo 155 do CP, está manifestamente clara. O que vai nos levar, no passo seguinte, a uma decisão proferida pelo Tribunal do Júri, manifestamente contrário, eu diria, à ausência de prova dos autos, ou a prova dos autos, como diz a lei. Se nós não temos prova, como é que o Conselho de Sentença poderia analisar elementos suficientes para produzir uma condenação? Neste caso, nós não temos prova nenhuma produzida. Temos apenas interrogatórios, uma testemunha de defesa ouvida, e que em nenhum momento se apontou a autoria do senhor Michelin
como partícipe desse crime. Vossas Excelências vão me indagar como, doutor, então, que o seu cliente é condenado num processo como esse? Excelência, o que eu diria é que existe publicidade excessiva nesse processo. A autoridade policial, e aí foi encampado pelo Ministério Público, subsidia essa acusação somente no contexto suposta participação em organização criminosa, contexto de tráfico de drogas. Mas aí, em seguida, a gente vê que o réu não responde nenhum processo em vara de organização criminosa ou processo por tráfico de droga, nunca respondeu nem no passado, nem atual, e nem tem a defesa conhecimento de inquérito em andamento. A gente tem um processo que, sem provas, o réu é pronunciado, sem provas, o réu foi condenado, e por isso, hoje, a defesa pede que seja, nestes pontos conhecido o recurso. Primeiro, a nulidade, em razão da ausência de vigência do artigo 155. Segundo, no mérito, que seja também reconhecida que o julgamento foi contrário à prova dos autos. Não mais, Excelência, ainda existe outras circunstâncias colocadas no recurso, mas a defesa faz questão de citar mais uma. A nulidade pela permanência do acusado durante todo o julgamento algemado, sem que fosse dado ao juiz, sem que fosse dado, na verdade, à defesa, uma fundamentação para tal. Uma fundamentação apta a justificar essa condição que é excepcional, prevista no artigo 473, a impossibilidade dessa manutenção, a não ser em situações excepcionais, e que deveria ter sido fundamentado, uma vez que a defesa se manifestou tempestivamente, conforme consta na ata, e não foi dada uma decisão fundamentada nesse ponto. Essa é outra nulidade que a defesa traz, a Vossa Excelência, mas, não mais do que sempre, a defesa hoje gostaria que fosse apreciada a questão de uma pronúncia, uma submissão de um réu em um processo penal, que ele não tem oportunidade de contraditar a testemunha, ampla defesa, fazer cross-examination da prova, é levado a julgamento, é condenado sem provas de autoria, somente com fato e especulações. E o réu que encontra-se preso, Excelências, há 7 anos. Esse processo, na verdade, esse recurso, não visa colocá-lo em liberdade. Visa que lhe seja assegurada a possibilidade de um julgamento justo, um julgamento que ele possa, pelo menos, contraditar as testemunhas pela sua defesa, para que não seja ali corpo de jurados levado só por publicidade, alegações de organização criminosa, participação em tráfico, que o réu não responde nenhum processo nesse sentido. Bom, Excelências, agradeço a atenção, sei que já está um pouco tarde, e essa é a manifestação defensiva hoje. Pois não, concedo a palavra ao Ministério Público. Obrigado, Excelência. Bem, já que é o último, né? Excelentíssima desembargadora Lira, nossos cumprimentos essa noite pelo excelente trabalho que Vossa Excelência está realizando hoje. Como sempre, né? É uma característica de Vossa Excelência, competência e imparcialidade acima de tudo. Em seu nome, desembargadora Lira, eu cumprimento a todos os desembargadores aqui presentes. É uma honra estar aqui nessa Câmara, participar alguns minutos com vocês do trabalho e aprender muito com os advogados. Os advogados chegam, a gente aprende, são novas teses, né, novos estudos, e dá para aprender muita coisa. Nesse processo, atualmente, doutor Igor Pinheiro Coutinho, o senhor Michel Rodrigues, as nulidades arguídas por Vossa Excelência são todos aqueles tipos que a pessoa tem que arguir no momento lá do júri,
tribunal do júri, lá no. Então, já está tudo, são matérias preclusas. As nulidades que o senhor argui a favor do seu cliente são relacionadas à sessão do julgamento perante o conselho de sentença, cesseamento de defesa, por estar o réu algemado, quando a sessão de julgamento, a ausência de apresentação de quesito, uso de antecedentes criminais do réu durante a sessão, ou seja, são todos esses itens que o advogado que está participando do tribunal do júri naquele momento deve arguir. Não foi feito. Tá? Então, não foi feita a matéria realmente, nulidades são preclusas, não há o dever, certo? Aqui do que passou no plenário. Embora Vossa Excelência possa arguir, né, como diz a Constituição Federal, a gente pode requerer tudo, arguir tudo, agora a gente não pode conceder. Então, o Ministério Público aqui, ele vai contra essas colocações de Vossas Excelências, que não há nulidade em nenhum dos itens e que também Vossa Excelência não demonstrou prejuízo para a defesa em nenhum desse momento. E eu acho que o advogado estava lá, tá? Trabalhou, mas fez o que podia fazer naquele momento. Quanto à manutenção da decisão, foi a tese do Ministério Público acatada. Então, não foi contrária à prova dos autos, foi a tese do Ministério Público foi acatada naquele tribunal, naquela data de julgamento. A arguição do Ministério Público toda foi acatada e comprovada. Assim, claro, nós não foi demonstrado, aqui é uma testemunha visual. Provas indiciárias, prova indireta. A lei permite, o processo penal permite. Tá? Então, não há como realmente atender o pedido da defesa, excelentíssima desembargadora Lira. O homicídio foi praticado por Natan e Darlan com autorização de Michelin, esse último na posição de liderança da facção criminosa Comando Vermelho, os quais trabalham em associação criminosa armada. Outro sim, a vítima foi surpreendida com os disparos contra ela, motivadas por esta fazer parte de uma facção rival. Então, aqui, luta de facção. Facção rival, a vítima da facção morreu por esse motivo. Foi o que foi colocado nos autos, foi o que foi levado ao tribunal do júri e, me permitam dizer, as configurações das qualificadoras imputadas estão absolutamente confirmadas diante da versão apresentada na denúncia. Assim, o Ministério Público, por essa Procuradoria de Justiça, ratifica o seu parecer de folhas 1852 a 1868 dos autos e pede que conheça, mas que seja o provimento parcial desse recurso. Parcial nos itens que nós elencamos no que se refere a alguns agravantes, esse contexto. Eu não vou me estender mais, doutor Igor, porque concordo com Vossa Excelência quando diz o avançado da hora, e realmente o avançado da hora, estamos aqui desde 2h da tarde, como esse é o último processo, me permitam concordar com a defesa desse item. Presencial. Tem mais uns 15 remotos. Presencial. Então, me permita, olha só o que está acontecendo comigo, tá vendo? Isso aí tudo é permanecer aqui sentada de forma presencial esse tempo todo. Então, retorno a palavra à Sua Excelência, presidente dessa sessão, desembargador Mário Parente, para os devidos fins de direito, e agradeço a todos. Pois não. Com a palavra, a relatora, desembargadora Lira. Excelência, gostaria de indagar nas partes se aceitam a leitura da proposta de emenda. Alguma objeção? Sem objeção, senhor. Sem objeção, de acordo, Excelência. Com a palavra, a relatora. Inicialmente, eu quero parabenizar o doutor Igor, porque o seu recurso logrou parcial provimento. Dito isso, basta ler a emenda. Penal e processual penal, recurso da apelação criminal, homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º, 1 e 4, cumulado com o artigo 29, ambos do Código Penal. Associação criminosa armada, artigo 288, parágrafo único do Código Penal. Preliminar.
das preliminares da insurgência recursais dos recorrentes Michelon Rodrigues, o senhor é do Michelon, mas também tem um Darlan Guabiraba Lemos. A primeira preliminar que Vossa Excelência arguiu foi o uso de algemas pelos recorrentes durante a sessão. E aqui existe a possibilidade, necessidade para garantir a segurança de todos os presentes, conforme fundamentação do juiz presidente do Tribunal do Júri, precedente do STJ. A outra nulidade foi por ausência ou deficiência de quesitos defensivos. E uma outra nulidade, 1.1.3, por utilização dos antecedentes criminais do acusado durante a sustentação oral no julgamento do Tribunal do Júri. A ausência, e aqui é como a doutora Magnola disse, a ausência de impugnação durante a sessão de julgamento. Preclusão. Incidência do artigo 571, inciso 8º do Código de Processo Penal, precedente do STJ e deste sodalício. Inexistência de nulidade a ser declarada. 1.2. Outra preliminar, aqui do Natan Lemos. Alegação de nulidade do procedimento do reconhecimento pessoal. Não ocorrência. Existência de outros elementos de prova. Depoimento da testemunha ocular, que foi ocular, testemunha, com riqueza de detalhes, ausência de legalidade. No mérito, a tese comum dos recorrentes, decisão manifestamente contrária à prova dos autos, inocorrência, prova nos autos aptos a embasar a tese acusatória, soberania dos vereditos, o Tribunal do Júri, súmula 6, TJCE, condenação mantida, precedente do STJ e Tribunal de Justiça do Ceará. 2.2, dosimetria. Pleito comum de reforma da pena base. Pena base estipulada na forma adequada e com motivação idônea para os recorrentes Natan e Darlan. Pena base do recorrente Michelon, que exige apenas deslocamento da fundamentação utilizada para vetorial de antecedentes. Súmula 55 deste sodalício. Pleito de reforma da dosimetria da segunda fase. Cabimento. Aplicação indevida da agravante de meio cruel, a qual, por constar como qualificadora do delito de homicídio, deve ser imputada na denúncia ou na pronúncia ao réu e apresentadas como quesito aos jurados. Agravante que deve ser afastada. Necessidade de redução da pena privativa de liberdade dos réus recorrentes. Sentença parcialmente reformada. E aí é como voto. Aí, se eu voltar só no final, vou passando aqui, devido ao adiantado da hora, como é que ficou a pena. Aqui, das preliminares, então, compulsão dos autos, seção, apenas uma, número 7, compulsão dos autos, observa que na sessão de julgamento, nas folhas 1440 1442, apenas uma das questões foi objeto de impugnação pelas defesas dos réus recorrentes, qual seja, uso de algemas, isso aí já foi dito, né? Uso de algema e tal. Aí vou caminhando, considerando que não houve impugnação da defesa em relação à ausência e tal. Vou caminhando. Caminhando. E que pese a retratação do juiz e por considerar negativa de autoria, constato com base no depoimento prestado em sede inquisitorial, a coisa é tal, caminhando aqui. Quanto à autoria também. Número 19. Submetido a julgamento pelo Tribunal de Júri, entendeu o conselho de sentença. Em relação ao crime de homicídio, pela materialidade do fato, afirmar a coautoria delitiva e não absolver o acusado Natan da Silva Lemos, reconhecendo a existência das qualificadoras da motivação torpe do emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, bem como admitindo a existência do crime de associação criminosa que utiliza de arma de fogo. 2. Em relação ao crime de homicídio, afirmou-se o quesito, que versou sobre a materialidade e letalidade, afirmando a coautoria imputada, não absolvendo o acusado Darlan Guabiraba
Lemos e rejeitando a tese defensiva do homicídio privilegiado ao responder negativamente o quarto quesito da seriação, reconhecendo a existência das qualificadoras da motivação torpe e do emprego de recursos que impossibilitou a defesa da vítima, bem como admitindo a existência do crime de associação criminosa que se utiliza de arma de fogo. E 3, em relação ao crime de homicídio, afirmou-se o quesito que versou sobre a materialidade e letalidade, afirmando a coautoria imputada, não absolvendo o acusado Michelin Rodrigues Tabosa e rejeitando a tese defensiva de homicídio privilegiado ao responder negativamente o quarto quesito da seriação, reconhecendo a existência das qualificadoras da motivação torpe e do emprego de recursos que impossibilitou a defesa da vítima, bem como admitindo a existência de crime de associação criminosa que utiliza de arma de fogo. Compulsão dos autos, verifica-se que a versão acolhida pelos jurados não diz todo o acervo probatório. Revela que a tese negativa de autoria, sustentada pela defesa dos recorrentes, se encontra inteiramente isolada das provas até o presente momento. A materialidade restou evidenciada e eu peço licença para não ler a jurisprudência. Interrogados na mídia audiovisual, as folhas 481/482, os apelantes negaram a autoria. Diante do contexto das provas dos autos, verifica a existência de duas versões. A primeira versão refere-se à tese defendida pelo Ministério Público, segundo o qual, no transcorrer da tarde do dia 29 de abril de 2017, na Travessa Rio Solimões, 12, Beco Leonardo, Parque Andrade, Nathan Lemos e Darlan Gabiraba, irmanados em propósito com Michelin, sob intenções de matar, utilizando instrumentos pérfuro contundentes, produziram na vítima Aurigélia Gomes da Silva as lesões que suprimiram a vida. Já a segunda tese, sustentada pelos recorrentes, é a negativa de autoria. Então, a primeira tese está em consonância com as provas, não se vislumbra a existência de prova reveladora de inocorrência dos acusados e recorrentes, tampouco a manifesta contrariedade de decisão dos jurados à evidência dos autos, o que exigiria de forma inconteste a verificação da condenação sem qualquer lastro probatório. A simples opção dos jurados por uma das teses, ainda que não pareça a escolha mais acertada, não permite a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida seja usurpada pelas autoridades judiciais, as quais não receberam tal competência constitucionalmente. No caso, a sessão de julgamento, com acesso ao processo e às provas dos autos, os jurados decidiram por condenar os réus pela prática dos crimes do artigo 121, parágrafo 2º, 1 e 4, cumulado com 29 e artigo 282, parágrafo 1 do Código Penal, e o artigo 8º da Lei 8.072. Peço licença para não ler aqui a jurisprudência do desembargador Carneiro, dia 19 de 12 de 2023. Assim, existir amparo probatório para a tese acatada pelo jurado, afasta a hipótese de anulação do julgamento, mantendo a condenação dos réus recorrentes, bem como as qualificadoras da motivação. Da dosimetria. Não há que se falar em devida exasperação da pena base, porquanto foram utilizados fundamentos diversos e idôneos para valorar negativamente cada uma das circunstâncias. Na segunda fase, o magistrado reconheceu a incidência das atenuantes e duas agravantes. Ocorre que a agravante prevista no artigo 61, 2d, consta expressamente como qualificadora do crime de homicídio, nos termos do artigo 121, parágrafo 2º, 3 do Código Penal, de modo que não pode a referida qualificadora ser utilizada como agravante na dosimetria da pena quando não conste na denúncia ou da pronúncia, dado que tal situação impede a manifestação pelo tribunal do júri. Desse modo, impõe-se a exclusão da agravante do emprego do meio cruel. Foi excluído. Assim, impõe-se o reconhecimento dos recursos para, no mérito, dar espacial provimento no sentido de reduzir a pena privativa de liberdade do réu Darlan Gabiraba Lemos para 13 anos e 4 meses de reclusão, do recorrente Nathan para 14 anos e 8 meses de reclusão
e de Michelon para 18 anos de reclusão, conformidade com o parecer da Procuradoria-Geral de Jesus. Recursos conhecidos e parcialmente providos. É como voto, Excelência. Como vota desembargador Carneiro Lima. Ratifico o voto lançado anteriormente com a relatora. Como vota desembargadora Silvia. Que eu vou acompanhar e aqui fazer um elogio tanto à defesa quanto ao voto e também os ensinamentos ali da doutora Magnólia, né? Todo dia a gente aprende, eu estou aprendendo aqui também. Obrigada, É. desembargador. Obrigada. Obrigada. A sessão longa tem essas vantagens, né? A gente aprende mais, né? Proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, à unanimidade de votos, conheceu do apelo dos recursos para dar-lhes parcial provimento nos termos do voto da relatora. Sendo este o último processo com sustentação oral presencial, faltam ainda cerca de 6 ou 7 remotamente. Antes de passar a esses, eu proponho à Corte nós darmos aquela paradinha de 10 minutos, né? Para podermos, então, retomar, né? Sessão suspensa por 10 minutos, áudio desativado, imagens também, né? Por 10 minutos.